Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 6 de maio, começando pela JET4. Terminou o pregão com boa alta de 2,32%. A ação já tinha feito um rompimento dos 21,19 e terminou declinando até o nível de suporte em torno dos R$ 20. Reagiu novamente, já com um movimento de alta, chegou ao mesmo nível de resistência, testou e terminou não conseguindo fechar acima. É importante ressaltar que passa por uma indefinição na sua tendência, que a gente observa aqui no formato até de um retângulo, e isso tudo acontecendo ali numa região de resistência do gráfico semanal, que era um ponto de suporte, foi perdido e agora virou um ponto de resistência, tendência um pouco mais para indefinida em ambos prazos operacionais, curto prazo e médio prazo. Então, para gerar uma compra nesse ativo, eu estaria mais disposto, planejando a entrada, se essa ação der prosseguimento a esse movimento de valorização, e a partir disso gerar alguma sinalização de alta acima dos 21,19. Seria uma sinalização mais interessante para buscar uma entrada, buscando ali um outro ponto de resistência mais importante por volta de R$ 23. Então, seria tentar pegar um movimento de alta que leve o ativo a se aproximar dos R$ 23 após esse primeiro movimento de subida. A outra ação, IMCH3. IMCH3 é um ativo que no médio prazo apresenta uma tendência de alta, travou ali em cima da região de um fundo anterior, congestionou depois de uma boa correção, um bom movimento aqui de baixa, aí agora fazendo uma correção ainda mais no tempo, momento de definição de um próximo movimento aqui para cima, ou até mesmo ampliar uma correção de prazo maior, de uma tendência de prazo maior, tendência de longo prazo. Mas por enquanto, olhando para o gráfico diário, na sexta-feira ela conseguiu romper uma resistência de 26,10, se sustentou acima dos 26,10 no pregão de hoje, apesar da queda de 0,34%. A única alternativa que eu vejo num ativo que ameaçou ir para baixo, perder toda a região de suporte e conseguiu reagir rapidamente em 3 pregões, levando-a para cima da resistência dessa indefinição, os pontos mais tocados, a alternativa ficaria na superação da máxima desses 2 últimos pregões, que foi de R$ 26,40. Uma alternativa mais ali olhando para um G60, R$ 26,41, uma opção de entrada, e o stop da operação ficaria aqui em R$ 25,73. Aí pegaria esse tamanho de stop e projetaria aqui para cima praticamente 70 centavos, acima dos 26,40, acima dos 26,41. O objetivo ficaria na região aqui de resistência, em torno dos R$ 27,06. Então o objetivo na próxima região de resistência desse ativo, 26,90, 27,06. É o que seria possível fazer, tentando trabalhar numa retomada de uma tendência de alta desse ativo e num novo movimento de alta do gráfico semanal. BBDC4, agora falando de ativos que vão perdendo força. BBDC4 anulou a tendência de alta a tendência de baixa no dia 2 do 5, anulou a tendência de baixa ao romper os 33,09, mas no pregão de hoje já gerou um topo logo em seguida, sem conseguir ficar acima dos 33,09 em nenhum pregão. Então, por enquanto, segue bem indefinida, no médio prazo ainda sustentando uma tendência de alta mais fraca, mas a gente olha ali uma indefinição atual no momento nessa faixa de preço, que a gente olha para o gráfico diário, estabelece tendência de alta, estabelece tendência de baixa, reverte facilmente as tendências, sem conseguir na realidade manter uma tendência. Ao estabelecer um pivô de alta, ela reverte para um pivô de baixa. Então, por enquanto, operacionalmente difícil a BBDC4. Não estaria nem pensando muito em ponta compradora nem ponta vendedora. MMXM3, que gerou um pivô de alta aqui, já tínhamos comentado, já tinha um movimento de alta, possibilidade de correção para avaliar uma chance de compra por volta de 2,13. Em vez de fazer isso, o que a ação fez ali no intraday? Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Isso só vai piorando a situação porque ela terminou rompendo o suporte 1,95 e anulando a tendência de alta dela, de curto prazo. O médio prazo dessa ação segue sendo de baixo, o longo prazo também segue apontando para baixo. Então, um ativo que dificultou a busca de operação na ponta compradora, a não ser que seja de day trade, e ela teria que, na minha avaliação,
estar acima da região ali em torno de R$ 2,11. Gera um movimento de alta acima de 2,11 e a partir de um gráfico de 15 minutos gera depois uma possibilidade de comprá-la em seguida. E por último, Elet 6. Elet 6 no pregão de hoje, mais um pivô de baixa. A ação tinha gerado uma perda de suporte importante, um forte movimento de baixa, corrigiu esse movimento de baixa, aí, gerando dois topos, tudo na mesma região que foi a região de suporte perdida, na faixa ali dos 9 pila, e agora perdeu o suporte em 8,18, abrindo a possibilidade de ter um movimento mais forte para baixo, de baixa. Então nessa situação, a ponta compradora não é recomendada, por mais que ela venha subir no próximo pregão, não há sinalização de alta, não há uma probabilidade maior de subida neste momento em cima desse ativo. A probabilidade maior é de baixa. Consequentemente, seria um ativo mais para buscar o planejamento de venda do que compra após esse rompimento aqui, uma lateralização em seguida de nova mínima depois do rompimento. Seria também uma alternativa interessante para buscar venda em vez de você estar caçando compra no ativo que está em tendência de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.